Conexão Astral. O programa Conexão recebe novamente nosso amigo Alexandre Marques Cabral. É um pastor evangélico, um pastor da igreja presbiteriana, e há uma semana ele esteve aqui para falar de um assunto extremamente polêmico. E por ser polêmico, logicamente, suscitou muita discussão nas mídias sociais, nas redes sociais, aqui no nosso site. Foi quando ele falou sobre a questão da homossexualidade, como ela era vista, como ela agia dentro da Bíblia, como é que ela era observada dentro da Bíblia. Logicamente, muita gente concordou, muita gente discordou, mas o importante é que esses assuntos devem ser tratados, abordados e discutidos. A gente não deve ter medo de discutir assunto algum. Como é que o senhor viu a repercussão dessa sua participação aqui? Eu fiquei impressionado porque, primeiramente, foram os amigos que me enviaram um link. Eu nem sabia que ele já tinha sido publicado, e quando eu fui ver a quantidade de colocações, de objeções e ao mesmo tempo de apoio, eu fiquei impressionado, não tinha noção que teria um desdobramento tão grande. Mas gostaria muito de agradecer mais um convite seu, porque esses assuntos, esse bate-papo, de certa forma, eles intensificam a nossa amizade, e eu já faço parte de algum tempo aqui do andamento desse programa, dessa sua jornada no jornalismo cada vez mais renovada, e vejo que quando você levanta temas como esses, que são temas polêmicos, sem que você queira cair no mero exibicionismo, como algumas mídias fazem com temas tão importantes, eu cada vez mais me sinto seu amigo, porque sei da seriedade do seu trabalho e sei que eu posso contribuir de alguma forma para que a gente possa não dar muitas respostas, mas talvez levantar novas questões, para que as pessoas sejam confrontadas com as suas certezas e que elas possam, de certo modo, se transformar com novas dúvidas. Eu acho que o seu programa é altamente enriquecedor, porque você chama gente de tantos lugares diferentes, com tantas crenças diferentes, tantas opiniões diferentes, para que de certa forma possa colocar-nos de frente com as nossas obviedades e de alguma maneira abrir novos horizontes. E eu espero que possa estar aqui mais uma vez para corresponder a esse desejo. Com certeza. Na verdade, a gente está chamando o pastor Alexandre Marques Cabral aqui para falar de mais um tema polêmico, sim, talvez até mais polêmico ainda, e a gente não pode perder a oportunidade porque ele é uma pessoa que se coloca sempre à disposição de esclarecer e de ajudar nesse esclarecimento, na discussão. E, na verdade, o que a gente vai falar é de uma questão que várias religiões abordam e tratam de maneiras diferentes. O kardecismo, o próprio cristianismo, enfim, as igrejas de caráter oriental. A gente vai falar sobre o aborto, a prática do aborto. Assim como nós falamos da semana passada sobre o olhar que a Bíblia lança sobre a questão da homossexualidade, eu gostaria de saber também do senhor, primeiramente, como é que a Bíblia trata a questão do aborto. Que nós temos, o aborto, ele pode ser subdividido, ou a necessidade do aborto, de acordo com a questão legal, quando ele põe, a mulher tem um risco de vida, a criança tem um risco de vida, a mulher foi vítima de uma violência brutal como um estupro, enfim, situações em que o aborto seria autorizado judicialmente. Logicamente, talvez sob a ótica da própria religião, da igreja, das crenças, possa haver uma mudança. Mas eu pergunto para o senhor, como um estudioso, um teólogo, um filósofo, uma pessoa que estuda a Bíblia, como é que o aborto é visto pela Bíblia, pelo livro sagrado, como se diz? Assim como a palavra homossexualidade é uma palavra muito recente, só da segunda metade do século XIX, e a gente tende a projetar um conceito que nasce com bases médicas, morais e também, logo depois, um conceito que tem elementos jurídicos no mundo bíblico que não tem nenhuma relação com isso, apesar de práticas semelhantes, mas os sentidos são muito distintos. Assim, a palavra aborto, ela não tem nenhum sentido no meio bíblico. Pelo contrário, você tem práticas sexuais em que, de certo modo, eram condenadas não por causa do fato de você rejeitar a possibilidade de uma vida depois da fecundação, mas pelo fato de você pelo fato de você obstruir as veias econômicas e os privilégios econômicos que uma mulher teria, por exemplo, se ela não desse prosseguimento à sua gravidez. Vou citar um caso famoso que é o do livro de Gênesis, é o caso de Onã, da onde surge a expressão onanismo, que muita gente interpretou como sendo masturbação, mas que não tem nenhuma relação com masturbação. Aliás, a Bíblia não tem nenhuma relação direta com o problema
do prazer masturbatório, e o catolicismo e o protestantismo levaram adiante essa perversão, essa ideia altamente hedionda de que nós não podemos nos masturbar e sentir prazer conosco mesmo e com as imagens projetadas pela nossa imaginação por causa de preceitos bíblicos. No caso de Onã, você tem uma lei judaica muito interessante, que quando você tinha um irmão casado com uma mulher, e essa mulher não deixava filhos homens antes do teu irmão ter morrido, então se seu irmão morresse, porventura ela tivesse só mulheres, ela não herdaria os bens diretos do seu irmão. Então isso faria com que ela tivesse duas possibilidades na vida. A primeira, a mendicância, e a segunda é a prostituição. O que acontecia? A lei do levirato, o nome dessa lei. O irmão transava com a cunhada até ela ter um filho do sexo masculino, para que esse filho fosse filho do irmão que morreu, e ela pudesse assumir todo o legado, toda a herança que ele teria deixado para ela. E assim ela tivesse uma subsistência material, de alguma forma ela não pudesse viver à margem. Ora, você tem um caso de Onã, que acontece isso, o irmão falece, ele tem que transar com a cunhada. Só que ele faz o que na Idade Média chamou-se de coito interrompido. Na hora dele ejacular dentro, ele tira porque ele queria os bens do irmão. Então você tem uma condenação a esse ato. A ato de que a gravidez, ela não engravidar, de certa forma, é levá-la à marginalidade econômica, social e política na sociedade, com legitimidade religiosa, por sua vez. Então você tem uma relação entre um problema da fecundação com um problema econômico. Não me conste que ninguém hoje veja nem a masturbação e nem, de certo modo, a questão do aborto, por causa de uma lei que tem esse cunho muito restrito àquela época. Mas você tem um problema, que o aborto ele foi levado como uma questão séria depois da Revolução Industrial do século XVIII e da disseminação dessa revolução em todos os países, né, do Grande Ocidente. Então você tem uma necessidade de diminuição da taxa de natalidade, por conta das horas de trabalho cada vez maiores, que ainda continuam aumentando no mundo atual. Você tem pessoas aí, workaholics, que trabalham 14, 15, 16 horas por dia, e cada vez mais eles se tornam insatisfeitos perante o salário que ganham, e cada vez mais vive esse processo, cada vez mais adoecido de trabalhar, sem que você saiba o sentido real do trabalho. Ora, nesse sentido, você tem hoje a necessidade de colocar em questão a quantidade de filhos que você tem que ter. E o aborto, ele surge aí. Ele surge para a manutenção de uma pessoa de classe média ou classe alta dentro dos quadros social que nós temos, ou de alguns de classe pobre que não teriam possibilidade de ascensão, ou até de que no meio desse problema todo, você, por exemplo, no caso do estupro, você possa não ter uma sequela na sua relação com o filho, porque você sabe que o que gerou aquela gravidez foi um ato totalmente desqualificado, e você, de certo modo, está colocando em risco o caráter salubre da sua relação com a criança. Ora, então você tem um contexto muito diferente hoje do contexto bíblico. O que eu diria é o seguinte: a gente não tem resposta bíblica para o problema do aborto, até porque nós temos diversos eixos a partir dos quais as pessoas abortam hoje. Abortam porque são adolescentes que vão ter filhos e não querem cair da classe média. Abortam porque são pobres que começam a trabalhar, engravidam e não querem deixar de desdobrar aquela possibilidade para que ele possa ascender socialmente. Abortam por caso de anencefalia, porque sabe que não vai ter nenhum futuro aquela criança e que, de certo modo, aquilo coloca em jogo traumas pessoais, né, da relação entre os pais, né, entre a relação familiar, os problemas econômicos daí derivados. Você tem diversos sentidos do aborto hoje. O que eu diria é o seguinte, é que a gente tem que questionar qual é o sentido da espiritualidade no meio de uma sociedade que tornou a vida um produto mercadológico, ou reduz o olhar perante a vida a um olhar meramente mercadológico, um olhar econômico. Nesse tipo de sociedade, nós podemos ter filho à torta e à direita? Não dá, porque todos nós padeceremos. Mas nesse tipo de sociedade, será que você condenar o aborto como um problema moral, religioso e jurídico, ele, de certo modo, vai desconstruir as bases que tratam todo mundo como mercadoria? Não me parece justo. Ou seja, se nós vamos fazer uma crítica real ao aborto, a gente tem que colocar críticas às condições históricas que levam às principais práticas do aborto, que vinculam aos problemas econômicos, que fazem com que um filho seja um entrave à vida daqueles que estão sempre oscilando na sua condição social e econômica. Esse tipo de prática eu acho importante.
a ser pensado. Também não acho que o problema do aborto deve ser ligado ao mero método contraceptivo. A gente já tem vários outros. Mas é bom citar uma coisa, que em muitos países da Europa, como a França, a legalização do aborto, ela quando foi realizada, ela foi realizada junto a um maciço desenvolvimento da propaganda e da educação sexual de jovens, adolescentes, adultos. E você teve a diminuição da prática dos abortos. Então, não necessariamente a legalização do aborto, ele acompanha o crescimento do aborto. Isso não é uma regra. Agora, eu quero dizer mais ainda, que eu acho que é isso um problema que os cristãos têm que enfrentar. Nós estamos num país laico. Os cristãos estão hegemônicos nas suas crenças, mas não necessariamente nas suas relações de poder. Eles têm que ser hegemônicos, impor a sua moralidade, a estrutura social como um todo. Nós temos ateus nesse país, nós temos candomblecistas, nós temos budistas. Quando se fala em aborto, 3 grandes tradições cristãs nesse país, que são os católicos, os evangélicos, os protestantes, e os espíritas se unem, eles que sempre se odiaram, ou sempre falaram mal um do outro, sempre tiveram preconceito. Eles se unem, como no caso da anencefalia agora, na votação no Supremo a favor da anencefalia. Eles se unem. Como se eles fossem os únicos portadores da única moral possível nesse país. Eu acho que, nesse sentido, no problema de um Estado laico de direito, não só um problema religioso, você tem que dar margem a, primeiro, descriminalizar o aborto, porque as pessoas não podem ser taxadas como criminosas. Se na atual condição social que trata todo mundo como mercadoria, elas estão querendo sobreviver e respirar num mundo sem ar. E elas veem a criança como um empecilho, porque a vida é um empecilho para esse tipo de sociedade. E essas pessoas não precisam ter a crença cristã. E elas podem, nessa sociedade, que o cristianismo não pode ser hegemônico nas suas bases morais relacionadas às leis que regem o país, elas têm que ter o espaço para que elas exerçam de uma maneira saudável as suas condições sociais, portanto não sejam tratadas como criminosas. No segundo momento é que os médicos, não necessariamente, eles são cristãos. Até porque sempre se falou que o problema do aborto estava ligado à origem da vida. Ninguém sabe, nem na neurologia atual, nem na filosofia com vínculos religiosos, nem na teologia, ninguém sabe a origem da vida no momento da fecundação, se é antes da fecundação, se é uma reencarnação naquele momento da fecundação, se é um posterior, se são 3 dias, como se pensava em alguns momentos da Idade Média. Ninguém sabe quando se gera aquilo. Os médicos não são obrigados a acatar uma moralidade que externamente, ao desenvolvimento da sua ciência, eles venham coagir para que os obriguem a um sistema de culpabilização cada vez mais radical, a que as práticas médicas se coadunem a eles. Então os médicos têm que ter liberdade. E mais ainda, você tem que ter uma legalização que eu acho política, para que as pessoas possam escolher os métodos mais favoráveis, independentemente da hegemonia religiosa desse país. Sejam pessoas cristãs ou não, ou ateias, para que elas possam lidar com seu corpo sem que alguém tenha externamente a ingerência sobre ele. Eu não pratiquei aborto em relações, né, com parceiras minhas, tenho 2 filhos, nunca tive problema com isso, mas eu não posso colocar a minha prática como uma prática que seja o paradigma de todas as práticas possíveis nesse país. E mais ainda o que você está fazendo, nós temos que ter um debate claro, sincero, entre todos os conhecimentos possíveis em torno dessa questão, para que esse problema possa ser levantado pela sociedade e para que autoridades competentes possam decidir de uma maneira que eles não vão pegar a unilateralidade de uma opinião religiosa e vai de maneira hegemônica homogeneizá-la para toda a sociedade, como se fora daquele arcabouço moral não houvesse salvação para os jogos de relacionamentos afetivos, sexuais, políticos, né, entre as pessoas da nossa sociedade. A gente tem que refazer isso. O aborto é um problema sério, de condições sociais muito sérias, que devem ser mudados paulatinamente, mas o aborto tem que ser revisto no âmbito jurídico, para que pessoas que não façam parte desse âmbito religioso, eles não possam ser coagidos, não precisem ser coagidos e assim se tornarem ovelhas, sem que queiram, de pastores que eles não elegeram como tais. Perfeito. E, na verdade, tem outra questão também que gostaria de abordar. Primeiro, o aborto vem sendo tratado de uma forma política muito perversa. Por exemplo, a gente viu agora o caso recente da última eleição presidencial, em que os candidatos, ou o candidato José Serra, passou a acusar a presidenta Dilma, então candidata, de ser favorável ao aborto. Depois veio uma história de que ele próprio teria praticado aborto, ou sua mulher, enfim, numa outra ocasião da vida dele. E a gente tem também uma rotina no Brasil das jovens que fazem aborto
em condições precárias, com agulha de crochê ou de tricô, enfim, e em função disso acabam tendo problemas decorrentes, problemas de saúde, até vindo a óbito, e porque o sistema de saúde público ele nega porque ele não admite o aborto se não for naquelas circunstâncias que já foram faladas aqui e tal. Quer dizer, tudo isso na verdade é muito perverso, é muito nocivo, e é lamentável que exatamente as figuras que a gente sabe que representam a questão mais divina e cristã, enfim, essas pessoas só neguem esse direito da discussão, pelo menos, ou até a pessoa, se você prefere ver, se alguém prefere ver isso como tudo como pecado, que deixe pelo menos a pessoa ter direito de cometer seu próprio pecado, mas não precisa você então submeter aquela pessoa a uma morte quase que não há outra saída, você não dá saída a essa pessoa. Quer dizer, acho que isso é muito perverso. Isso é o mais perverso de tudo, me parece. Muito, muito bem falado. Nós temos na tradição cristã, do judeu-cristianismo, de uma maneira geral, contando também com os muçulmanos, mas que são minoritários aqui no nosso país, nós temos duas grandes jaulas, que são o céu e o inferno. A gente pode dizer que eles são uma jaula, céu e inferno, e a outra é o pecado e santidade, são a outra jaula. São critérios teológicos, mas com inferências, né, com desdobramentos no âmbito moral, e que eles, de certo modo, eles regulam e tolhem uma diversidade de comportamentos que não precisariam ser tolhidos quando nós temos uma constituição laica. E de tal maneira que a gente, quando analisa um fenômeno como esse, como a gente analisou da última vez o fenômeno da homossexualidade, como se o problema da homossexualidade nesse país, casamento civil, gay, como se ele tivesse ligado ao problema cristão. Não, a pessoa paga os seus impostos, a pessoa tem um acesso a diversos bens que de certo modo eles têm que ter acesso, porque a lei de certa forma deve ter um caráter isonômico, deve ser igual para todos, mas quando chega no âmbito dos seus laços contratuais baseados na afetividade, na questão do matrimônio, eles não podem ter, porque eles são diferenciados, estigmatizados e menorizados, rebaixados por isso. Agora você tem no âmbito do aborto um tema como se, na verdade, essa questão ela devesse ser capturada pelo discurso cristão. Ela não precisa ser capturada, porque tem outras formas de discurso que devem ser legitimados, porque um país laico ele deve liberar a possibilidade de conflitos saudáveis entre diversos conceitos e discursos possíveis. E nesse caso que você colocou aqui, no caso do José Serra, no caso da Dilma, as pessoas começaram a criar a ideia de que se a Dilma é a favor do aborto, ela poderia no dia seguinte assinar uma lei e falar agora todo mundo pode abortar, como se fosse dela, como se fosse a atribuição da presidente da República, ela mudar leis referentes à homossexualidade, referente a aborto, ou qualquer outra lei, como se ela tivesse no plano legislativo com tanta soberania assim, o que de fato é uma falsidade. E você tem então o discurso evangélico, de certa forma foi o discurso evangélico, tratando todo mundo como massa de manobra, como sempre fez nesse país. Católicos e evangélicos sempre fizeram o povo de massa de manobra dos interesses do seu pequeno clero. De certo modo, isso é que acontece com o problema do aborto, é que ele é silenciado. As práticas são invisíveis, mas ocorrem. As pessoas pagam 3, 4 mil de classe média para realizar um aborto numa clínica que tenha... Bambina em Botafogo. Né? Bambina em Botafogo. 4, 5 vezes por ano se fecha aquela clínica. Se for lá, hoje está aberto. E acontece. E as pessoas, de certo modo, pagam rios de dinheiro por aquilo, os médicos se beneficiam daquilo, é uma indústria perversa, mas se beneficiam daquilo, e ninguém questiona esse problema com bases que não sejam meramente morais e religiosas. Será que não está na hora realmente da gente colocar isso assim gritantemente? Botar isso é um problema social e as pessoas têm o direito de serem pecadoras aos olhos cristãos. Elas têm o direito de não se preocuparem com o céu e com o inferno. Eles têm o direito deles tomarem conta dos seus corpos e dos corpos que fazem parte dos seus corpos. Independentemente se os cristãos acham isso errado, eu particularmente não digo isso para nenhuma pessoa que participa da minha comunidade, que isso é moralmente viável, que isso é a melhor coisa do mundo, mas eu não coloco isso como um paradigma que tem que se absolutizar para além do ambiente onde há um desenvolvimento da nossa fé, como se na verdade a minha fé ela devesse ter esse processo altamente narcisista. O cristianismo é narcísico por nascença. Ele quer que todo mundo seja como eu sou. Ele quer que, se o discurso é heteronormativo, eu quero que o gay seja como eu sou. Se o discurso é misogênico, o homem quer que a mulher seja como ele é. Então a mulher é um homem em miniatura. Se o discurso é de centralidade do adulto, a gente tem que ter uma criança de acordo com os paradigmas do adulto. Esse é o discurso narcisista cristão. Isso acontece nesse problema do aborto. Já que eu penso que é assim, então ninguém pode pensar o contrário. E eu, de certa forma, não só destruo as bases de alguém que me contrarie, como eu persigo a possibilidade de contradição ao meu discurso.
né? E isso é interessante, você tem a Holanda, que é um país protestante, com um dos catecismos católicos mais avançados do mundo, onde isso é uma questão que foi colocada, a questão da maconha, descriminalização da maconha, lugares de uso da maconha, a questão medicinal do uso da maconha. Depois você tem a questão da prática do aborto, a tratamento de pessoas viciadas em crack, em heroína, através da diminuição de danos, com o governo financiando as drogas para diminuir a dependência química aos poucos. Isso foi feito a partir de muita luta com a normatividade cristã. E hoje os próprios cristãos reconhecem os benefícios que as pessoas tiveram através de lutas que foram lutas que eles consideravam pagãs porque eram laicas e não tinham vínculo nenhum religioso. Eu acho que, nesse momento, assim, pessoas que não têm relação religiosa, ou que são ateias, mas que são muito esclarecidas, que estudam os temas, elas têm que dar as caras, para que a gente possa, de certa forma, remover essa crosta narcísica cristã na nossa sociedade, que quer impor a todo mundo aquele modelo, como se a Bíblia fosse, ela estivesse no lugar da Constituição, e a gente tivesse que olhar para a Bíblia, todos, ateus ou não, todos tivessem que se espelhar naquilo, e não só a Bíblia, porque a Bíblia não diz nada direto sobre esses assuntos, a Bíblia é contraditória em diversos pontos, a Bíblia erra em diversos assuntos de cunho científico, ela ridiculariza certas questões morais que são altamente sérias para o nosso mundo contemporâneo. Ela tem variações de discurso, de conceitos, de moralidade, de práticas sexuais. Ela tem um livro como Cântico dos Cânticos, que é uma mística erótica, que é sexualidade do início ao fim, que pouco fala a questão de Deus. E ela tem discursos onde a sexualidade é cada vez mais tratada como uma coisa ridícula e inferiorizada. Ela tem diversas questões. Como se a gente tivesse que olhar para esse livro, que é, tanto nas tradições católicas e protestantes, tem variações. Um tem 66 livros, outra tem 73. A gente tivesse que todo mundo se ajoelhar e falar assim, olha, esse aqui é o meu Deus. Não é o meu Deus. Pode ser para mim um lugar onde eu me sinta acolhido, de certo modo, eu assumo como uma fonte de sentido para a minha vida. Mas não precisa ser assim para toda a humanidade. E num mundo onde você cada vez mais tem diversidade de conceitos, concepções, práticas sexuais, práticas de relacionamento afetivo renovadas. Nesse mundo está na hora da gente colocar a Bíblia a serviço da pluralidade, e não a pluralidade subserviente à homogeneização do discurso em torno da Bíblia. Nesse sentido, eu acho que nunca valeu tanto a pena reler o Pai Nosso, que diz que o Pai não é meu nem teu, e que o Pai só é nosso quando o pão é de todos, quando há partilha. E tem que haver partilha não só no âmbito econômico, mas tem que haver partilha, por exemplo, nas compreensões da vida. A gente tem que partilhar, tem que pluralizar, tem que se ouvir. E, de certo modo, eu acho que os ateus, até hoje, foram os únicos que colocaram a cara a tapa, que enfrentaram isso em nome de discurso que rompa a hegemonia cristã e que possa, de certa maneira, arejar a sociedade e nos fazer enfrentar problemas que a gente cada vez mais quer que sejam calados, mas não apropriados, não trabalhados, não enfrentados com a sua dignidade. O aborto é um desses temas. Se há alguém que pode falar com propriedade, se é alguém que trabalha no âmbito científico, que trabalha essa questão na neurociência, na medicina, na fisiologia, na bioética, por exemplo. Na UERJ tem lá, eu tenho um amigo meu que é de lá, que dá aula só sobre essa área de bioética, mas também pessoas ateias que falem, olha, mas eu não acredito nisso. Como o Saramago falava, tudo bem, mas eu não acredito. Quer dizer que você quer me impor uma coisa que eu não acredito? Quer dizer, como é que a gente vai poder conviver com crenças distintas ou descrenças distintas? Como? Eu acho que o aborto nos impele a isso, a um outro parâmetro de sociedade. Não baseada na verdade unilateral, mas na formação de verdades históricas a partir de diálogo entre pluralidades. Perfeito. A gente conversou com o pastor Alexandre Marques Cabral. Mais uma vez ele lançou luz a um tema polêmico. E o importante para o nosso ouvinte, para o nosso internauta que está chegando hoje, ou as pessoas que já nos acompanham, é saber que aqui nós vamos sempre tratar desses assuntos. O espaço estará aberto para a manifestação de pessoas que pensam dessa forma, que pensam diferente. Nós queremos a discussão, a pluralidade de opinião. Aqui o que vale, na verdade, é a coragem de chegar e se colocar, a coragem de chegar e defender posições e, principalmente, admitir que o outro lado existe. Não é só o nosso lado que existe, não é só o lado daquele ou daquele outro que existe. Os lados existem e eles devem conviver. E o importante é discutir esses temas. Muito obrigado, então, pastor Alexandre, e a gente segue com Conexão. Muito obrigado, disponho. Muito obrigado, disponho.